Querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh, aqui na Palanca TV. Que a semana tenha corrido bem, tudo de bom. Eu sei que as coisas eventualmente não tenham corrido bem para você, mas não se desanime, o nosso Deus eterno não dorme. Ele não está distraído. Ele sabe o que está a acontecer consigo. Mantenha a fé, mantenha a força. Nós vamos agora chamá-lo para este lugar. Vamos orar primeiro, como é da praxe deste programa. Antes de começar, a gente faz uma oração para que a bênção superabunde no momento em que fizermos o programa e a bênção também se estenda aí para a sua casa, para a sua família, para você que está sentado aí a nos assistir. Se lhe der jeito, é só fechar o olho como nós. Caso não, não faz mal. Nós aqui vamos orar. Criador dos céus e da terra, obrigado porque tu nos amas. Sua prova de amor foi nos teres oferecido gratuitamente o seu Filho. Obrigado pela bênção de podermos aqui neste momento mais um programa acontecer em nossas vidas. Mais uma semana aconteceu e por essa graça, por esse oferecimento, agradecemos. Agora queremos te chamar para este lugar. Redobre as bênçãos a cada um de nós que estiver a assistir esse programa em qualquer lugar. Nosso Pai, esteja conosco nos momentos que estivemos aqui e para toda a eternidade. Essas bênçãos pedimos em nome de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Vamos começar com música. Hoje tenho coisas boas para si. Não deixe de sair aí. Aproveite, comunique com os amigos, os vizinhos, que nós já viemos. O programa já começou. Coisas fixas hoje vão acontecer. Mas eu antes vou chamar Emily Dias. Ela é artista de música gospel e ela hoje vai cantar uma música muito bonita do seu projeto novo. Ela vai falar sobre isso também. Bem-vinda. Perdido no meio do escuro, o teu amor me alcançou. Me surpreendeu com a sua luz, me revelou tua graça, enfim. Ligado a ti agora estou. Como rios de águas vivas,
irmão Jaime. Música. Aleluia, glória a Deus. Nós gostamos. Gostei da música, ela tá muito bem produzida. Muito obrigada. Ela também tem uma riqueza de conteúdo muito grande. Amém, amém. A Glória irmã a Deus. Emily Dias. Mas você, minha avó, vai chamar Emily, também vai chamar como? A sua avó te chama como lá em casa? Ela chama-me Emília. Emília, tá bem, mas vamos ficar Pronto, Emily. Fica só mais bonito. Sim, somos amigos e irmãos. Os amigos, né? Capricharam. Chamam-me Emily. Ou Capricharam, Amy, né? por vezes chamam-me de Amy. Emma. Os amigos têm essa mania de dar nos nomes íntimos, mas é bom, é bom. Bom, como anda a carreira? Como é que é? Aleluia. Esta é a minha primeira obra, Ok. intitulada Em Meio à Dor, Em meio à dor. que vai ser já lançada para princípio de novembro, aos meados de novembro. Isto Ok. é a primeira obra. Na verdade, eu gostaria também de dizer aqui que eu, fazendo esta obra, estou a fazer por inspiração pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, não é? Sim, porque houve uma fase na minha vida que eu não queria mais cantar. Não queria. Não. Com esse talento todo, queria deixar de cantar. Que é isso? Ai, 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 Não ai. queria mais cantar. Até que um dia, irmão Jaime, eu fui a uma vigília e eu tive um encontro especial com Deus. Com Deus. E Maravilha. Deus usou o pastor que estava lá naquela altura e ele chamou-me e disse, olha, tu vais gravar um álbum. Maravilha. E eu fiquei surpresa. Ele disse, tu cantas? Eu disse, sim, canto, mas tu vais gravar. E pronto, dali desenvolveu esse sentimento de ir atrás disso. Tá bem, mas muito obrigado. Amém. Olha, nós vamos convidar a Emily Dias para sentar. Ela vai participar do nosso painel. Nós hoje vamos falar de um tema interessante e queremos ouvir também as suas contribuições. Enquanto isso, tenha a bondade de ir aí no cadeirão mais famoso de Angola. Enquanto isso, eu chamo o jovem Perilson Fragor. É assim que se chama, né? Perilson. Bem-vindo. Vamos ver o que é que ele traz para nós aqui. Tudo bem? Obrigado. Pega o microfone. Que prazer, é bom recebê-lo aqui. Obrigado. E aí, o Perilson é um designer, é um artista gráfico. O que é que temos em mãos, Perilson? Sim, propriamente sou um desenhador. Ok. Que tenho assistido muito o teu programa. Maravilha. Sim, e me motiva bastante. É por essa razão que tive o privilégio, né? Disse que tal também fazer um retrato para ti, para ti. No mesmo Maravilha. Encosta um pouquinho mais o microfone na boca. Eu gostei. Essa é uma foto de um momento aqui no programa. Sim. O Perilson tem talento. Graças a Deus, sim. Que bom. E o Perilson faz... Bom, tu trabalhas com isso já há algum tempo, tens feito outros desenhos. Como é que é? Trabalho já há um bom tempo, sim. Ok. Sim, mas nunca tive também o privilégio de fazer um curso. É só mesmo aquela É dom curiosidade, já, é sim. Deus, isso Sim. já é Jesus, é Deus. Sim. Maravilha, É muito Deus. bom. É interessante porque nós aqui também temos a obrigação de promover os artistas nos mais vários setores. Aproveite e deixe o seu contacto, se eventualmente alguém quiser. E já agora também vou aproveitar. Vou querer um quadro com a família todos, miúdos, para colar lá em casa. Então deixa já o teu contacto, porque algumas pessoas também vão querer. Qual é a câmera? Pois, deixa aí o teu contacto para Sim. as pessoas virem. Para as pessoas que quiserem também um desenho, um retrato, podem ligar no meu número, que é 925 53 84 22. Obrigado. Sim. Perilson, obrigado. Que prazer. Bom saber que estás lá do outro lado. Todos os dias que nós estreamos na vossa casa, o Perilson também está lá sentado. Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua simplicidade e amizade. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso encontro com Yahweh. Obrigado, eu Muito agradeço também pelo convite e continuo a trabalhar sempre assim, conforme são. Maravilha. Sim. Muito obrigado. Nós vamos sim. Valeu. Nós agora vamos falar de divórcio. Nosso tema de hoje é interessantíssimo. Divórcio. Será... Os cristãos estão a divorciar muito, a sociedade angolana está a se divorciar muito com os vários conceitos que hoje acontecem no dia a dia, enfim, ficar, namorar. Quer dizer, há uma discussão muito grande sobre essa temática. Como se compreender essa questão do divórcio em Angola para o cristão, para a sociedade? Qual é o impacto? Quais as consequências? Isso tem consequências do ponto de vista psicológico, do ponto de vista legal. Queremos compreender isso e temos aqui os nossos convidados para poderem nos ajudar a compreender. Veio então convidado o jurista Claudino Massungi,
Veio também a nossa cantora que vai participar do nosso painel, Emily Dias, e o nosso já conhecido Ahmad Lando. Eles vão falar para nós. Antes disso, vamos à rua. Vamos à rua. Os nossos telespectadores mandaram perguntas e opiniões sobre esse tema, divórcio. Vamos ver. Voltamos já. Biblicamente falando, o cristão não pode se divorciar. A Bíblia fala que aquilo que Deus uniu e ninguém pode separar. Só contra o divórcio. Os cristãos não devem divorciar-se, uma vez que a Bíblia diz que o homem e a mulher, quando se unem, só a morte os separa. Independente do que aconteça, temos sempre que arranjar uma forma de solucionar as coisas da melhor forma possível. Sou a favor do divórcio, mesmo o casal sendo cristão, desde que os dois estejam conscientes de que já não há fogo na relação, deixam de se mentir. Não vão viver tipo aqueles casais que parecem pais, ou seja, aqueles pais que parecem irmãos a criar filhos. Isso é que é ridículo. A prática de atitudes aparentemente inocentes, mas que acaba prejudicando diretamente a vida da pessoa, social, sociologicamente, em todos os aspectos, afeta o trabalho, afeta a vida social num todo. Então, um dos objetivos pelo qual, até onde eu sei, Deus trouxe o homem para a terra é ser feliz. Então, ser feliz também tem regra. E a gente obedece às regras em função daquilo que eu quero para mim nessa terra. Eu digo que não, por um simples motivo. A Bíblia orienta e todo aquele cristão que tem princípios bíblicos, por meio de tantas dificuldades, ele não vai ocorrer logo para a separação. Tenham consciência, pensam antes de tomar decisões. Tudo que temos que fazer, primeiro devemos pedir a orientação de Deus. Esta é a minha opinião. Bom, o divórcio é o rompimento legal e definitivo de um vínculo de casamento. Quando é que é divórcio? Para aqueles casos de pessoas que não casaram formalmente, como se compreende isso? Os meus convidados vão responder. Eu vou começar com o jurista Claudino Massung, mas antes permitam-me saudá-los. Bem-vindos aqui ao Yahweh. Sintam-se bem. A Ahmad hoje está lá com aquela tocazinha. Bem-vindo, Ahmad. Bem-vindo. Obrigado. Vais nos contar melhor sobre aquela zona lá das amantes aí no Talatona, porque me parece que aquilo também contribui para os vários casos de divórcio que assistimos na nossa sociedade. Acho que mais do que aquela zona, Luanda toda é um bairro das amantes, né? Luanda toda? Ah, claro. Tá bem, já vamos chegar aí, Ahmad. Doutor. Ok. Divórcio. Antes de mais, permitam-me também que saúde cordialmente na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Dizer que é um prazer, é um privilégio enorme estar aqui neste programa Encontro com Deus. É a primeira vez que cá estou e espero ser útil e corresponder às expectativas, seja do público e seja da produção em geral. Bom, a questão é bastante pertinente, porquanto é um tema atual e que permanece atuante nas várias sociedades, e a nossa não foge exceção. O divórcio é a dissolução do casamento, ou seja, é um dos elementos para a dissolução do casamento. Para além da morte ou a presumível morte de um dos cônjuges, nós temos também o divórcio, não é? Como a dissolução do casamento. O divórcio, ele tem vários fatores. Ele pode resultar da vontade de um dos cônjuges em separar-se, ou pode resultar da vontade de ambos os cônjuges. Daí que a nossa lei, no artigo 74º, nosso Código da Família, faz menção, não é, desses dois tipos de divórcio, que nós estamos a chamar o divórcio por mútuo acordo e o divórcio litigioso. Ora, o divórcio traz consigo consequências graves, não só para a família, como também para a própria sociedade em geral. Daí que a própria lei estabelece que o divórcio deverá ter lugar quando a relação material, não é, estiver irremediável e que também a tal tenha perdido o sentido, tanto para a família como também para a sociedade. Okay. Vamos continuar, só um minuto. Okay. Eu já tenho uma bomba de perguntas aí mesmo. Então, agora vamos trazer então esse divórcio para nós cristãos. A Bíblia nos coloca 3 cenários em que o divórcio, não diria permitido,
mas os 3 cenários possíveis em que se pode falar de divórcio dentro da Bíblia. Em caso de morte, em caso de adultério, né? São 2, na verdade, morte ou adultério. Mas para esses vários cenários há também o primeiro cenário, que é de adultério, há o caso de uma alternativa, há um escape, que é o perdão. E então o próprio Cristo nos recomenda a perdoar 70 vezes 7. E aí? Amém, obrigado por essa oportunidade. Bem, eu vou começar por dizer que o Deus é um Deus de reconciliação. E nós temos essa prova através daquilo que Ele fez, demonstrando o seu amor por uma esposa rebelde, que é a nós, aqueles que se desviaram da presença de Deus, não é? A Bíblia chama Jesus como esposo, não é? E nós, como igreja, nós somos a esposa. E Jesus, ainda sabendo que nós nos temos prostituído, ou temos nos corrompido com certas coisas que o mundo traz, ou falsos deuses, a Bíblia considera isso também um adultério. Ainda assim, Jesus entregou-se por ela, pela igreja, morreu e se sacrificou por ela. A nossa opinião cristã, segundo a Bíblia, Deus não ama o divórcio, Ele odeia o divórcio. Por isso é que Deus, se nós formos a ver, se não me engano, no livro de Mateus, em que Deus diz, que Jesus diz que por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu que vocês repudiassem as vossas esposas. Mas no princípio não era assim. Não era assim. Não era assim. Quer dizer que, em outras palavras, Jesus estava a nos dizer que aquele não era o projeto do Gênesis, não era o projeto do princípio. Então, aqueles homens agressivos, aqueles homens duros, exatamente, brutos, termo é mesmo esse, não posso usar, não, brutos. brutos. Como é que fica? Homens batem. Quer dizer, acho... você até escuta agora, a tua irmã ontem lhe deram uma porrada, quase iam lhe matar. Mesmo nesses casos, ela fica lá, então é melhor que se divorcie. Cada um vai só na casa da mãe dele para evitar problema. Do ponto de vista da igreja, daquilo que está a falar, eu doutor, diria... quer também contribuir? Vamos já chegar. Sabe? Vamos já chegar ali. O Amado também. Eu diria que eu vou dar uma opinião minha, pessoal, né? Pessoal, que não vou assumir isso saindo da Bíblia, não é? Uma opinião minha é que 2 não podem andar juntos se não tiverem concordância. Deixa-me só entrar ali. Vai entrar é necessário, né? E já. até bíblico, não é? É necessário. Vai entrar já. Vai entrar já. Comadre. Posso? Ok. Primeiro, queria saudar o querido Jaime Chacal. Obrigado. Pelo convite. Muito e também obrigado. saudar aos telespectadores que acompanham a emissão. Obrigado. E dizer que, quando falamos sobre o divórcio, estaríamos intrinsecamente falando também do próprio casamento, porque o divórcio é consequência do próprio casamento. E quando falamos do casamento, por exemplo, entendemos nós que o casamento é uma instituição divinamente estabelecida. O divórcio, que será o rompimento dessa relação, na verdade, de acordo com o Islão, ele é permitido, mas é como o último recurso. Okay? É o último recurso. Citou aqui no princípio, quando falava da morte ou adultério, como sendo 2 fatores que, segundo a fé cristã, advoga, o Islão vai além desses 2, porque, na verdade, é um processo natural o desentendimento entre pessoas, isso é normal, e até já agora a pergunta que finalizou, quando encontramos um homem bruto, um homem violento, ou mesmo o caso contrário, a mulher que não também. permite. A mulher Portanto, o Islão entende. Estão a agredir, a surrar os maridos. Realmente, porque o Islão considera o casamento, tal como nós dissemos da outra vez que temos aqui no programa, que não é um sacramento, conforme entende a Igreja Católica. Okay? O casamento, na verdade, é um arranjo legal, onde há obrigações e deveres correspondentes aos cônjuges. E, portanto, a satisfação é o principal objetivo. Quando um dos cônjuges não se sente satisfeito, ou vê a sua vida ameaçada, inclusive a sua integridade física, ela tem naturalmente esse direito de exigir divórcio. Ela não pode ser obrigada a suportar porradas e até perder a vida por causa do casamento. Mas o doutor também é cristão, não é? Bom, sou cristão,
Graças a E até Deus. também escreveu. Sou autor deste livro, Maravilha. Geração Má e Adúltera. Ok. A condição moral dos nossos dias. Bom, no Geração Má e Adúltera nós refletimos inúmeros temas e eu quis citar uma pequena passagem que está aqui na página 100 e... Como estamos a ficar já sem tempo. 112, diz assim: quem quiser casar, não busque um dia separar-se. Por quê? Nós entendemos que o casamento é um caminho que não tem volta. Eu tenho estado a dizer às pessoas que casar requer assumir um compromisso para a vida toda. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. A não ser que não foi Deus quem uniu. E Jesus em Mateus 19, quando diz que, quando lhe foi questionado que Moisés permitiu, porque que Moisés permitiu que o homem repudiasse a sua mulher, Jesus disse muito bem, disse a nossa ilustre Emily, que no princípio não foi assim. E Jesus, quando morre, ele vem para restaurar as coisas. E essa restauração implica que até o próprio divórcio foi restaurado, ou seja, a maneira como encaramos o divórcio foi restaurado. E Jesus disse: aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aquele homem que repudiou a sua mulher, se também tornar a casar, comete adultério. O que quer dizer que casar é selar-se para a vida toda. Mas isto então... é a perspectiva cristã. Agora, Sim. a perspectiva legal, o que eu digo, as normas jurídicas... Só um minuto, doutor. Deixa já fazer uma pergunta para depois entrarmos na jurídica. Está bem. Porque senão vai ficar uma dúvida aos telespectadores. Então, as circunstâncias da vida obrigaram que acontecesse o divórcio, exceptuando aconteceu o adultério. E separaram-se. E já não pode casar? Bom, já não pode casar. Já não? Porque se aconteceu o adultério a consequência é uma infidelidade. Vamos olhar essa perspectiva. A senhora mas agora, não casa Deus, mais? e disse muito bem o nosso amigo muçulmano, Deus colocou amor em nossos corações. Okay. A expressão máxima do amor, Deus, Jesus, morrendo na cruz em nosso próprio benefício. Nós adúlteros, nós pecadores. O dito cristão tem essas qualidades em si. E uma das qualidades do divino que Deus colocou em nós é o perdão. Vamos intervalo, voltamos já. O amor todo suporta. Sim. Vamos voltar. Vamos já vai continuar aí. Vamos intervalo. Hoje tem muitas perguntas. Voltamos já. Estamos de volta no nosso e vosso encontro com Yahweh. Hoje estamos a falar de divórcio e o Dr. Claudino Massung, a nossa cantora Emily Dias e o Ahmad Lando estão aqui para nos dar alguns subsídios sobre esse tema. O cristão pode se divorciar ou não? No final do primeiro bloco, a palavra estava com o Dr. Massung. Massung, né? Massung, ok. Correto. Está bem pronunciado, então. Exato. O Dr. Massung estava a dizer que... Para o cristão, o casamento não tem volta. Não. Estava a dizer, se divorciaram, uma pessoa divorciada já não pode voltar a casar. Exatamente. Portanto, ela... Nem a casar, nem a voltar a relacionar-se com alguém. Está dentro do adultério. Independente da idade, do momento... Independentemente da idade, independentemente do que tenha feito o teu marido ou a tua esposa. Até morrido. Se ele morrer, você tem que ficar viúva para toda a eternidade. Não. Se morre, está livre. Ela está livre. Se o marido morre... E se um dos cônjuges separasse por várias razões, das quais, por exemplo, também o adulto... Pode mesmo ser que Mateus 19, Jesus foi muito claro em dizer que quem casar com a repudiada comete adultério. Okay. Daí que muitos dos discípulos disseram, então se for assim, melhor não casar. Jesus disse, esta palavra não é para todos. Daí que nós estamos a encontrar que o casamento é um instituto muito sério. Daí que quando nós vemos a dissolução do casamento por divórcio, encontramos consequências sociais muito dramáticas e quase que irremediáveis. Deixa lá ver. E disse Jesus, portanto o homem deixará o pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois. Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto,
O que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe, por que Moisés permitiu então o divórcio? Disse-lhe Jesus, Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Perdoe se tu vai falar muito rápido. Eu digo-vos, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, e sendo por causa da prostituição e casar-se com outra, e casar com a repudiada, olha, o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se for assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E os cristãos lhes foi concedido este direito, porque nós temos a expressão máxima do amor, o amor Cristo. Paulo em Coríntios 13 diz que o amor tudo suporta. Tudo não é alguma coisa, tudo é mesmo tudo. Se te corneou com tua avó, com teu primo, nós temos em nosso coração o perdão. Temos o amor e devemos deliberá-lo, não é? Para salvaguardar esse instituto que Deus criou e para salvaguardar também a nossa própria salvação. Emily, meneou a cabeça e queria dar um subsídio aí. Vamos? Está aberto o microfone. Não, isso é a palavra de Deus. Nós não temos como ir contra a palavra de Deus. A verdade é quem nos liberta. Mas, por vezes, a verdade é dura para nós, não é? Mas é a realidade. Acho que eu vou trazer aqui a mulher adúltera, né? Nós vimos que ela foi encontrada no ato e trouxeram ela perante Cristo. E o que é que os homens queriam fazer? Eles queriam apedrejar ela. Em outras palavras, eles queriam aniquilar, não é? Por ela ter cometido adultério. Mas nós podemos ver que houve uma certa absorção da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus. Jesus ali estava a mostrar que ainda há uma chance para aquela mulher. Ainda há uma oportunidade para ela. Então, há certas coisas que são meio complexas de tocar. Mas eu digo o seguinte, se há o perdão não pode se limitar somente para algumas coisas. O perdão é para tudo, é vasto. Amém? Se uma mulher divorciou-se e casou-se com um homem, eu não creio que esta mulher vai viver a vida toda em pecado, porque eu creio que o Senhor ainda tem uma oportunidade para aquela mulher. Aí, estando ela num outro relacionamento, eu me refiro por causa do ponto do perdão. Então, Deus vai permitir que ela case sendo casada? Não, eu não estou a dizer que Deus é que vai permitir. Já se divorciou. Eu estou a dizer essa mulher... Então, a Bíblia diz que ninguém separa o que ele uniu. Sim, mas eu estou a me referir... Um dia une, no outro o homem pode separar o que Deus uniu. Exatamente. Não, agora, é uma realidade que eles separam. Jesus disse posso só terminar o meu raciocínio aqui? Porque nem todos aqui são crentes. Temos que chamar isso a atenção. Nem todos são crentes. Mas isso não é para todos, deixa-me só, sim. Alguns, estando fora do cristianismo, entram para o cristianismo, já tendo esses todos os erros. Sim. Agora eu pergunto, estando ela casada com o segundo marido, deixa-me só terminar aí o ponto. Agora, se nós formos no livro de, acho que é Jeremias, capítulo 3, há algo ali que o Senhor fala contra Israel, que Israel cometeu adultério. E que ela envolveu-se com os vários amantes que ela tinha. E Deus diz assim, que ainda, mesmo depois disso tudo, volta para mim. Deus estava a demonstrar, não é, o seu amor para a igreja. Mas nós temos casos aqui que são casos difíceis. Nós temos que também olhar para a realidade que nós vivemos, né? A Bíblia tem vários exemplos. Sim. Só para voltar à pergunta e depois vamos passar ao Ahmad. A Bíblia tem vários exemplos de Deus orientar para que determinada pessoa ficasse com alguém. Há um profeta na Bíblia, Oséias, acho que é Oséias, na Bíblia, Deus lhe orienta para ir casar uma prostituta. Aquilo não nos diz, aquilo não é uma mensagem clara do que Deus, da forma como Deus olha o seu filho, até a sua própria igreja. As causas importam para essa pessoa depois ter um outro relacionamento ou desde que rompe o casamento, daí para frente pode tocar a vida. Doutor, deixa só o Ahmad dar o subsídio, depois já voltamos assim, sem problema nenhum.
quando se afirma aqui categoricamente de que, ou seja, quando se consuma um divórcio, a pessoa está banida do casamento para toda a vida, penso que isso vai mesmo contra a própria natureza humana. Vai contra a própria natureza humana, porque o ser humano tem essa tendência natural de ter uma parceira. E quando falamos de normas e leis, as leis não vêm para impor algo que vai contra a natureza humana, mas eles vêm regular a nossa conduta. Tudo que Deus permitiu, a mais odiada é o divórcio. E, portanto, o Islã ou as religiões têm uma posição, ou seja, criam muitas dificuldades para a consumação do divórcio, porque a reconciliação é melhor. Isso é o que o Alcorão Sagrado advoga. A família, por exemplo, é o núcleo sustentáculo de uma sociedade, e a família, aliás, a sociedade começa a partir das famílias. E se a gente não respeitar essa importante instituição, na verdade estaremos a arruinar a humanidade toda. No vosso meio de igreja tem havido muitos divórcios, não? Ou lá não acontece? Os irmãos, mesmo que em casa está a sair fogo, fumo, é aguentar. No caso do... Bom, eu acho que se existe... Estamos a falar da realidade. Exato. Estamos a falar daquilo que costuma acontecer lá. Exato. Se de facto existe amor, o amor tudo suporta. Não, costuma Mas agora, acontecer lá? eu não conheço nenhum caso de divórcio na minha comunidade. Ah, ok. Eu não conheço nenhum caso de divórcio. Ok. Mas agora... Não, a mesma pergunta. Eu conheço, sim, muitos casos de divórcio na minha comunidade. Sim. Conheço e já vi pessoas a irem para frente e hoje têm uma vida saudável. Eu também relacionamento saudável. Eu também conheço pessoas. E são pessoas que estão entregues ao devotos também, não é? Eu conheço uma pregadora que ela casou, era casada com alguém que depois de terem se separado, ela hoje é uma grande evangelista, já há mais de 10 anos, tem um instituto de formação, e ela diz, num dos cultos, diz que graças a Deus que ela se separou daquele primeiro homem, porque este se separou sendo cristão ainda? Porque esse segundo homem lhe fez conhecer a Deus. Ah, não era cristã, é diferente. Quando separou-se a primeira vez, não era cristã. Ah, e também conta isso? Não, porque nós estamos a falar para os cristãos, por isso que Jesus aí disse no final. Não. Esta palavra nem todos podem receber. Ela era cristã. As leis ela devem era ser cristã. universais. Atenção. Ela era cristã. Não, se era cristã, está no pecado. Chama-se. Está no pecado. A lei de Deus é para todos. A lei de Deus é para todos, mas nem todos querem cumprir. Por isso Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, se nós dizermos assim, ainda que ela não era cristã naquela altura, aplica-se. Se for assim como está, como Paulo disse, cada um vem a Deus conforme foi chamado. A lei de Deus, a Bíblia é para todos, mas uns repudiam. Você não pode, por exemplo... A lei de Deus é só para os cristãos. Uma vez que ela já se converteu, não é? Ela, digamos assim, não era crente ou não tinha uma fé, não professava uma fé. Passa agora para o cristianismo, não é? Não, ela ganha consciência, ou talvez não ganhava, agora ganha consciência da palavra de Deus. Agora, ela casou-se, ela vai assumir agora o facto de que o primeiro relacionamento que não deve separar, ok, tem que voltar ou ficar para sempre assim. Em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, diz que cada um permaneça no estado em que a palavra te encontrou. Se a palavra te encontrou no segundo casamento, permaneça assim. É isso que a Bíblia diz. No segundo casamento, porque ela não era casada. Não, então ela não percebeu as escrituras, porque nós estamos a confundir às vezes ser cristão. Acha ser justo, por exemplo, ser eu vítima de uma traição, ok? E depois tem que ser vítima de suportar o celibato para a vida toda. Essa lei seria justa para uma sociedade. Estamos a falar de Deus. Deus é justo, ok? Então imagina que tu és vítima de uma traição. Perdoar não pode ser algo forçado pela lei, é algo de consenso. Imagina que você não queira perdoar, porque ela desonrou-te. E como consequência, para além de ver a tua honra quebrada, tu és obrigado a viver para sempre solteiro. Não, mas atenção. Ali há amor ou não? Se o amor tudo suporta. Não, mas o que é amor? É preciso compreender, não vamos confundir o amor de Roberto Carlos. Não, a Bíblia diz que amor é Deus. E Paulo disse que o amor tudo suporta, o amor é paciente, cheio de bondade. Mas o amor, quando falamos do ponto de vista da religião, tem que ser aquele amor que conduz à obediência. Exato. Eu creio nisto. É o amor conduzente à obediência. Eu creio nisto. Então por que Jesus não autorizou apedrejarmos a mulher adúltera? Atenção. Confesso que é uma coisa inédita. Não é algo inédito. É necessário que se discuta as questões bíblicas, né? Olhando os contextos. Mas a minha pergunta insiste. As pessoas, por que têm a segunda chance? As pessoas podem abandonar a Deus, vão lá no mundo,
fazem o que fazem, andam desgarradas como podem. Quando essas pessoas tiverem uma oportunidade de entender a dimensão do amor de Cristo, elas voltam. E Cristo lhes recebe. E a Bíblia está repleta desses exemplos. Por que excepcionalmente o casamento, alguém casou, e inclusivamente há até pessoas inocentes que no processo eles acabam sendo os inocentes, não fizeram nada, portanto não contribuíram para que aquilo ocorresse. A outra parte não fez, a outra parte investiu nisso. Aconteceu o divórcio. Que culpa tem ele? Bom, na verdade, o casamento cristão não começa na esquina do bairro, num beco, numa rave. O casamento cristão não começa quando a mulher está grávida ou quando, depois de tantos beijos, vocês decidiram casar-se. O casamento cristão não começa com um namoro. O casamento cristão começa com os joelhos dobrados e orando a Deus que revele a parte da costela que saiu de ti. Tal como foi com Adão. O Adão lhe foi subtraído uma costela que se formou Eva. Que quer dizer que cada homem, não é, da sua costela lhe foi tirada uma mulher. E o dia em que você decidir que está pronto para unir esta costela que falta, deve dobrar os teus joelhos e orar a Deus. E pela revelação, Deus lhe dá a sua esposa. Eu creio nisto. Nesta base, vocês vão unir-se segundo a vontade perfeita de Deus. E em caso de adultério, não é só adultério. Em caso, por exemplo, em qualquer caso, qualquer situação, de qualquer adversidade, você vai repudiar a sua mulher, por exemplo, é sua parte. Ela é você. É nesta perspectiva. A Bíblia diz que marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus não olhou para as nossas falhas, não olhou... porque se fosse olhando para as nossas falhas, eu seria o pior e o mais terrível pecador. Porque eu não presto para nada, mas Ele me amou. É nessa perspectiva que o homem, ou que os casais, os cônjuges, devem olhar um para os outros, com esta capacidade eterna de perdoar e de querer recomeçar. Porque olha, o casamento não pode ser rompido. Mas se for rompido, devemos obedecer os trâmites do Mateus 19. Rompeu o casamento, tudo bem. Você só vai poder separar, só vai poder casar-se caso o teu marido faleça ou caso a tua mulher pereça. Senão, não há solução. Será mesmo adultério. A Bíblia foi muito clara nisto. É claro que é difícil, porque você vai pensar, não, falar, né? Eu tenho 25 anos, a mulher me traiu, vou separar, vou casar. Já não é mas não é mesmo. É curioso. Mas é preciso ter muita atenção, porque nós contamos a dirigir palavras para a sociedade. Aliás, fez referência aqui o apresentador quando falava das questões circunstanciais. Imagina, por exemplo, no contexto em que a gente vive, onde essas práticas são praticamente o cotidiano. Sabe, já imaginou que tipo de sociedade nós estaríamos a criar? Agora, imagina, por exemplo, que eu sou vítima de uma traição. A mulher traiu-me. E se nós buscarmos essa lógica, estaria eu obrigado, depois da traição, a viver permanentemente sem casar? Ou estaria obrigado a voltar com esta mulher que me traiu? O perdão não se pode exigir. O perdão é algo de consenso. E se eu não consentir, porque senti-me magoado, porque ela desonrou a minha figura de marido, eu não tenho obrigação de estar com ela. Não tenho essa obrigação. E eu não sou culpado. Presta atenção, eu não sou culpado por essa questão. Ela traiu-me, abandonou o leito e foi deitar-se com uma outra pessoa. Eu teria razões para me divorciar. Quer o Islão como o cristianismo concordam que esse pode ser alguma causa de divórcio. Então, nesse caso, se consumar o divórcio, porque Deus me deu esta prerrogativa de divorciar nesse tipo de situações, estaria eu banido para sempre não voltar a casar? A esperar que a mulher morra? A Bíblia diz que não, sim. Espera. Não é bem? Não está escrito. Diz o que é a Bíblia? O que é que diz? Vamos ler novamente. Mateus enquanto procura, esse problema, então, de divórcio, aqueles casos em que o marido morre, aqueles casos em que acontece adultério. E várias vezes fiz aqui uma pergunta que quase que fugiram da resposta. Um marido agressivo ou uma esposa agressiva. E nós temos reiteradas vezes assistido casos na nossa sociedade, até mulheres que batem o sogro. Exato. Mulheres que dão chapada na mãe do marido e no marido e no pai do marido. Quer dizer,
fiz essas perguntas, vocês não me responderam. Ficamos sempre assentes, ficamos sempre assentes que divórcio é só essas duas questões. Esta é uma então, opinião minha própria. Não é essas consequências de depois termos filhos fora do casamento, mas falem, estejam à vontade. Sim, eu estava a dizer, por exemplo, eu penso que eu respondi exatamente a essa questão. Eu falei que na visão do Islão o casamento é um arranjo legal e há obrigações e deveres. Quando, na verdade, não se observam, não é? Aquilo que é saudável para o casamento, quando há perigo quanto à nossa própria integridade física, quando há infidelidade, quando não há satisfação, porque o casamento deve proporcionar essa satisfação. Quando não existe, ok, quer o homem como a mulher, ambos têm direito de pedir o divórcio. E as consequências? Não vamos ter filhos sem pai, não vamos ter o grande risco de termos filhos por causa da ausência do pai e da mãe. Aqui não é só o pai, não, o pai e a mãe, filhos com distúrbio, com desvios de comportamento, de toda a ordem. Não há esse problema? Existem, as consequências existem com certeza, né? São de ordem emocional, por exemplo. Às vezes, nem sempre o divórcio ocorre por mútuo acordo. Às vezes eu gosto da mulher, ela não quer de mim, claro, eu fico, na verdade, desequilibrado do ponto de vista emocional. Do ponto de vista financeiro também há quebra. Às vezes o marido é quem sustentava e, naturalmente, quando há o divórcio, a mulher poderia ter essa dificuldade de ter seus próprios meios. Temos ainda o problema dos próprios filhos, a questão de personalidade, pode estar em causa quando os pais não são presentes. Temos ainda o problema da própria disponibilidade dos pais em assistir os filhos. Portanto, existem consequências. Por isso estamos a dizer, ela é permitida, mas não é encorajada. O divórcio não é encorajado. Penso por isso é que existe essa posição da religião, do próprio Deus, em tornar difícil o divórcio. Mas nós temos que entender. O ideal é manter, mas então, o real também temos que observar. O doutor Claudino está reiteradas vezes a afirmar que não. Eu conservo muito a família, porque eu compreendo que é na família onde se constrói as pessoas. As pessoas são construídas e os primeiros traços de personalidade são edificados no seio familiar. Eu tenho aqui uma passagem, quero dizer assim, do meu livro, Geração Má e Adúltera. O delinquente é produto de encarregados de educação sem comprometimento. Nós debatemos muito o fenômeno de delinquência juvenil. E eu, no livro, um título dediquei delinquência familiar. Porque nós olhamos para o jovem delinquente, esquecemos que esse jovem teve uma escola. E essa escola é necessariamente a família. E o divórcio, muitas vezes, pode propiciar, não é, uma má educação aos filhos. Por causa do elemento emocional, não só afeta os pais, como também os próprios filhos. Ficam abalados emocionalmente e vão ter escolhas erradas por não ter ali o núcleo completo, não é, para ajudar na estruturação da personalidade do mesmo. Não preciso falar das situações, dos problemas financeiros, que nós sabemos que inúmeras vezes também são convidados a vir quando um dos cônjuges é que funciona ou que sustenta a própria família, sustenta a casa. Então, o divórcio tem consequências sociais que podem causar danos irreparáveis. Podemos olhar para a prostituição, o alcoolismo, a própria desestruturação familiar, o mau processo de ensino e aprendizagem das crianças. Muitas vezes é resultante dessa falta de comprometimento dos pais. Os pais devem estar comprometidos. E o casamento tem essa visão, não é? Você não casam os dois, mas devem assumir as vidas que advirem desta vossa união, seja a vida dos vossos filhos, como também a própria sociedade em geral, que vai receber esses filhos. Daí que o delinquente é produto de encarregado de educação sem comprometimento. Ali encontramos a deterioração das famílias, muitas das vezes resultante da dissolução do casamento com o divórcio. Jaime, chamou-me aqui a atenção, né, a explanação aqui do nosso irmão, que é o seguinte: o irmão já me falou sobre esposos violentos, brutos. Será que os delinquentes também não podem sair de um lar assim? Claro. Saem de um lar em que o esposo, não é violento, é bruto, é soberbo. E estes filhos acabam sendo, de uma forma, sendo afetados negativamente. Agora, o que o nosso irmão aqui, o jurista, aconselharia nós a fazermos? Você é uma mulher
possivelmente pode ser crente como não, mas o seu esposo é um espancador, não é? Você corre risco de vida, você pode morrer. Até nós temos visto isso na nossa sociedade. Até temos visto isso em lares cristãos. Vimos casos de mulheres que estavam no processo realmente de orarem pelos seus esposos, realmente, mas que acabaram sendo mortas. Estavam dentro desses relacionamentos. Eu não vou estar aqui a contrapor a palavra de Deus. Eu tenho que deixar bem claro que a palavra de Deus é sublime, não pode ser mudada. Isto também é um versículo que está ali, ai de quem trocar uma vírgula do que está ali escrito. Então, não importa a opinião humana, a Bíblia é a palavra de Deus e não pode ser mudada. Mas eu chamo aqui a atenção, pode uma mulher manter-se num relacionamento sendo torturada? Atenção, vamos ver que tipo de espancamento é. Levar uma bofetada um dia ou outro aconteceu dentro de casa, não é. Agora, espancamento. Esta mulher vai se manter ali, tanto ela como o filho estão a sofrer uma ameaça. O filho pode tornar-se delinquente. Quer dizer, há uma destruturação total neste relacionamento. Não há concordância, não há paz, não há união. Agora, nós sabemos que onde não há paz, não há união, Deus não habita. Deus não habita aí. Não. Sabe por que muitos casamentos são fracassados? Ali. Por causa do namoro. Os nossos casamentos começam com prostituição. O que nós hoje estamos a chamar namoro, e que para muitos existem teimosos em definir casamento namoro como preparação para casamento, eu no livro chamei a atenção isso, disse isso é equívoco. Namoro não é preparação para casamento. Namoro é simplesmente estimular as vossas hormonas sexuais e vocês dois desfrutarem prazeres sexuais, confundirem isso com amor, casarem-se e quando estão lá dentro se matam. Então, nós devemos olhar como é que as pessoas se unem. Com base o que as pessoas se unem? As pessoas unem-se com base um prazer sexual, vi um rosto bonito, um lábios carnudos, um corpo com curva, e entendeu que aquilo é amor. Ele sentiu palpite no coração, desejo sexual ardente, fez sexo a primeira vez, fez a segunda, depois disso decidiu, vamos casar. Quando estiverem a vida, quando estiverem a viver juntos, vai ver esse inferno. Tem a sua razão ali. É a forma negativa como as pessoas começam o relacionamento. Tem a sua razão ali. Deixa-me só dizer algo. Tem a sua razão ali. Hoje foi um dia perfeito, nós não temos mais tempo. Minha realização está-me a dizer que acabou. Eu vou fazer fé que voltem. Eu faço fé que voltem e os temas não vão acabar. Nossa produção tem o vosso contato. Queria aproveitar a ocasião que é para ofertar esse livro. Aproveita com prazer. Com prazer. Relações familiares e sociais no Islã, né? Okay. Eu vou ler e com certeza vou me impressionar com isso. Muito obrigado. Nada. O livro está aqui. Últimas palavras mesmo já para dar adeus. Aqui agora já 30 segundos. Já para arrematar, para irmos embora. 30 segundos, começamos com a Eu vou dar a minha última palavra. Peço a todo mundo que olhe para Deus. Que o divórcio não é vontade de Deus. Deus não se agrada com isso. Quando há oportunidade de poder ir até as últimas consequências, vamos, sim, senhor, até as últimas consequências, porque ali estaríamos a agradar a Deus. Eu creio que Deus quer sim essa união, Deus não quer o divórcio. Okay. Agora, noutros últimos casos, eu aconselho a buscar pessoas dotadas nesse assunto, não é? Para poder ajudar em casos difíceis, como casos de violência doméstica e tudo mais. Tá bem, muito obrigado. Ahmad. Ok, gesto de conclusão, diria que, o divórcio, na verdade, não obstante ser legal, né, deve ser desencorajado e apelo aqui às famílias que priorizem mais o diálogo, ok? Quando o diálogo não funciona entre o casal, então tem os árbitros que podem ser de ambos os lados, pessoas honestas e idôneas para aconselhar. Okay? E se entenderem partir para o divórcio, então existe aquela moratória que é para refletir melhor se não há possibilidade de reconciliação. E Deus estimula o perdão e a reconciliação é muito melhor. Ok. Bom, em síntese, quero dizer que Deus é amor, de tal forma manifestou isso em Jesus Cristo. E nós devemos ter a necessidade de cultivar o amor todos os dias da nossa vida, buscar amar nossas esposas, nos arrepender quando estivermos errados, dar sempre o braço a torcer e augurar por dias melhores, mas sempre de joelhos dobrados.
Muito obrigado. De joelhos dobrados, nós recomendamos que, se acontecer qualquer coisa no casamento, dobre o joelho, perca aí muito sangue, sim. Nós vamos. Esperamos que tenhamos ajudado, tenhamos contribuído com tenhamos provocado alguma reflexão em sua mente. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Eu despeço os meus convidados, que na próxima vez a gente se vê. Tchau, tchau, tchau. Fomos.